está bancando uma parte do custo Memphis Depay. E a gente vai revelar aqui os detalhes nesta edição do Bate Pronto. Por isso, já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal e siga @Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Eu, Pedro Marques, estou nessa com o Vanderlei Nogueira, Mauro César, Flávio Prado. A gente abre a edição de hoje falando do Palmeiras, que estreia hoje no Campeonato Paulista sem Vitor Reis, em negociações avançadas com o Manchester City, sem Paulinho se recuperando de cirurgia. O Paulinho que só deve retornar ali para abril, maio, pelo menos essa é a previsão inicial. Mas Palmeiras que tem Rony, depois daquelas declarações da Leila Pereira de fim de ciclo, Rony foi inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista e Atuesta, hein? Um velho conhecido, Atuesta, que até então estava fora dos planos, foi ficando, não recebeu proposta e também foi inscrito pelo Palmeiras para a estreia do Campeonato Paulista. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Hoje tem, hein? O futebol está voltando. Muito Palmeiras bom. E Portuguesa. Vanderlei, boa tarde. Um abração para você, Pedro Marques, para o nosso Mauro César Pereira, para o Flávio Prado, para todo mundo que está nos acompanhando mais uma vez. É muito bom, né, o retorno. Futebol, o retorno. Aqui em São Paulo, em todo o Brasil, a bola está começando a rolar oficialmente, é ótimo. A temporada será longa, com muitas competições, com vários horários, né? Dias diferentes, mudanças de estádios, enfim, tudo aquilo que você sabe que acontece aqui no futebol brasileiro, você vai acompanhar aqui pela Jovem Pan, pelas nossas mais diversas plataformas. O Palmeiras vai para campo com o professor Abel Ferreira, que já chegou, né? Voltou ontem, deve ter aproveitado bastante o período de férias, ainda se preparando para, digamos assim, agilizar o trabalho do Palmeiras, mas o time está afinado. Pelo menos é que todo mundo espera, a torcida também. E vai com a sua principal força, né, para enfrentar a Portuguesa de Desportos, o retorno agora com o SAF. A gente torce para que a Portuguesa também faça uma boa caminhada, tentando ressurgir. É um desejo que eu tenho pessoal, realmente eu gosto muito da Portuguesa de Desportos. Então é isso. Tomara que dê certo, o jogo será no Palestra, né? Será no Allianz e a gente espera que o Palmeiras comece a mostrar a sua eficiência. É só início, mas ótimo, vamos torcer. Abel Ferreira retornou ontem ao Brasil e já comandou o treino do Palmeiras, a atividade, e se falava muito, né, sobre um retorno ainda no fim de semana, não aconteceu, lembrando que ele ficou uma semana a mais depois do término do Campeonato Brasileiro, os jogadores entraram de férias, ele permaneceu no Brasil e por isso ganhou uma semana também a mais aí, teve o direito, pelo menos, de se reapresentar um pouco depois, né, do que o restante do elenco do Palmeiras, mas ele era esperado no fim de semana. Essa era a informação inicial, que chegaria entre sábado e domingo e já comandaria o Palmeiras. Chegou ontem, né, na terça-feira, já na véspera da estreia do Palmeiras no Paulistão. E aí, para quem tem memória curta, a gente vai lembrar no ano passado, o Palmeiras foi eliminado das Copas, as datas FIFA também, né, intermináveis, em setembro, outubro e novembro. E aí, entre a torcida, e isso virou até pergunta em coletiva, porque é muita folga e pouco futebol, né? Isso acabou respingando no Abel Ferreira, essa situação toda do Palmeiras, né? E por isso que a gente até questiona aí esse retorno tardio do técnico do Palmeiras, até também pelas declarações da Leila, né? Que falou, porque teve clube que foi fazer pré-temporada nos Estados Unidos, isso só serve para passear, e a gente ficou aqui no Brasil. O Palmeiras ficou no Brasil, mas não estava com técnico, né? O técnico, aquele que comanda mesmo a orquestra, não estava dirigindo o Palmeiras na pré-temporada, sob olhares ali dos seus assistentes técnicos, mas à distância o Abel Ferreira comandou esse Palmeiras aí na pré-temporada. Mauro César, muito boa tarde. Palmeiras que estreia hoje no Paulistão. Tava até dando uma olhada aqui no elenco do Palmeiras, o provável Palmeiras que separou o Kaique Lima, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. A gente falou das movimentações do Palmeiras no mercado, mas olhando para esse time, é o mesmo do ano passado, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Vanderlei, Flávio, companheiros. Eu acho que, assim, é um começo de temporada. As mudanças que o Palmeiras ensaiou fazendo seu elenco ainda não há volume de contratações, né, que justifique as expectativas de mudanças tão profundas.
Ou seja, o Paulinho vai demorar meses para jogar, né? Então você tem aí a base da temporada passada, que é um time forte, competitivo, em tese favorito para ganhar o Tetracampeonato Paulista, né? A não ser que um outro adversário consiga sobrepor, mas pela força, regularidade, bem ou mal, o Palmeiras é vice-campeão brasileiro, né? Ele teve chance de ser campeão, vacilou naquele jogo do Botafogo, que perdeu em casa ali e perdeu a chance de ser campeão, mas poderia ter sido tricampeão brasileiro. Então é um time ainda forte, é um time que precisa, acho, de uma oxigenada no elenco. Essas tentativas de mudança são, acho que, pertinentes, mas ainda é a base do ano passado, né? A grande questão é esse aí, ó. Ele vai embora no meio do ano, é o Estevão, principal jogador do time, o mais desequilibrante. Então, por isso mesmo, o Palmeiras precisa não só do Paulinho, mas de encontrar novas saídas, né? novas soluções, porque quando chegar na parte realmente importante do campeonato, o garoto terá ido embora. Ele vai participar o quê? Do começo do Brasileiro, ali, um outro jogo de Libertadores, depois vai embora. Mas para o Paulista, não, ele fica até o final, então é um time muito forte, com condições as totais de ganhar um inédito, já era inédito o tri, né? Seria um inédito tetracampeonato. Difícil, hein? Ganhar 4 vezes seguido no campeonato estadual no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, é muito difícil, muito difícil. O Endrick mostrou que esse primeiro semestre, pelo menos do ano passado, passa voando. E ainda teve ali, digamos, o agravante, entre aspas, porque o Endrick teve que disputar Mundial Sub-20, não, acho que Sul-Americano Sub-20, não foi nenhum Mundial, Sul-Americano Sub-20, aí foi para a Copa América e ficou aquela expectativa, não, que o Endrick vai reforçar o Palmeiras até o meio do ano, mas participou da campanha do Paulistão. E no Brasileiro, a gente esperava mais, talvez, do Endrick, ver mais do Endrick em campo, não aconteceu. E com o Estevão, a gente também fica nessa expectativa. Vanderlei Nogueira, Palmeiras em busca do Tetra estadual, do Tetra paulista, e com esse detalhe que o Mauro César citou, né, que é muito difícil, já era muito difícil conquistar o trio, o Palmeiras foi lá e conquistou, agora vai em busca do Tetra, mas é um Palmeiras que precisa reavaliar algumas coisas que se passaram na última temporada, porque o Palmeiras termina a temporada sem vencer times do G5 no Campeonato Brasileiro, porque venceu o Flamengo por 1-0, ainda assim venceu o Flamengo por 1-0 e foi eliminado da Copa do Brasil. Esse time falhou nos jogos grandes, nos jogos decisivos. E isso, né, tem que, de alguma forma, ser diagnosticado e corrigido pela comissão técnica do Abel Ferreira, que tem um bom grupo de jogadores, Vanderlei. É verdade. Pedro, você estava falando, eu estava lembrando aqui de alguns discursos passados. Você lembra, todo mundo lembra, em algumas situações, quando a gente pregava a utilização do Endrick, puxa vida, põe o Endrick para jogar, e quem defendia a não utilização, porque o professor, na opinião dessas pessoas, estava fazendo aquilo que realmente ele sabe fazer, que é mudar na hora certa, chamar o garoto na hora certa, enfim. As coisas que ele faz geralmente não provocam críticas em muita gente, né? Mas alguns dos discursos eram mais ou menos assim. Ele tá já começando a viver sem o Endrick. Porque depois do primeiro semestre, ele não terá o Endrick. Então, já está preparando o time sem o Endrick. Porque sabe que ele vai embora, então ele está aí, é maravilhoso que ele esteja, mas ele vai embora, é bom começar a afinar a orquestra sem o Endrick. Ponto. Agora vira a página e fala do Estevão. Claro, o Estevão tem sido muito útil nos últimos tempos, né? Tem provado que o Palmeiras precisa para valer dele, essas coisas todas, mas esse discurso já não vale mais, né? Porque ninguém vai, imagino, aqueles que defendiam a não utilização para que ele preparasse um time sem o Endrick, não vão mudar o discurso, imagino, né? Não vão mudar o discurso e falar que agora tem que fazer a mesma coisa com o Estevão. Então, na linha do que já foi dito aqui, eu acho que o Palmeiras tem que utilizar o Estevão o máximo possível, mas já preparar o segundo semestre sem ele. E acho que o time tem muita força mesmo, pode fazer uma boa temporada. Dos reforços, né? O Paulinho ainda não está à disposição. O Facundo Torres já foi regularizado, inscrito lá no BID e pode estrear hoje pelo Palmeiras. Existe a expectativa pela estreia de Facundo Torres e também alguns jogadores da base, né? Algumas promessas acabaram subindo, casos de Thales, Figueiredo, que chegaram a disputar, inclusive,
os primeiros jogos da Copa São Paulo foram integrados ao elenco profissional, mas pelo que a gente passou da provável escalação do Palmeiras, é o mesmo time do ano passado. O Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Rios, Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. Flávio Prado, muito boa tarde para você, Flávio, falando aí desse Palmeiras que começa a jornada em busca do tetracampeonato paulista. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Mauro, Vanderlei, Pedro, amigos. Eu acho assim, eu considero o campeonato regional torneio de pré-temporada. O Palmeiras está criando uma estatística em cima de tri, tetra e tal, mas não dá para você comparar os títulos que se ganhava antigamente, nesse torneio do campeonato regional, o mais importante do país. Eram os mais importantes. Então você tinha um campeonato carioca que parava o país, você tinha um campeonato paulista que parava o país. Corinthians e Ponte Preta, eu lembro, saiu até no Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, a manchete sobre o jogo, né? Hoje não, hoje é um torneio de pré-temporada. Então, tudo bem, se o Palmeiras ganhar 4 vezes em seguida, vai ter uma marca, mas não é uma coisa que você der, nossa, que coisa, não. Aliás, teoricamente, o Palmeiras é o favorito ao torneio. Ele é o time com mais credenciais para ganhar. Dos times de São Paulo, todos os torneios que o Palmeiras disputar, ele é o favorito. Como em tudo que ele disputar, Libertadores, ele é o mais provável ganhador dos times de São Paulo. Campeonato Brasileiro, é o time que tem mais favoritismo no Campeonato Brasileiro. E por aí vai, né? Vamos ver como é que o Palmeiras vai se comportar, como é que ele vai, se ele vai mudar a sua postura, que o ano passado foi um ano muito ruim do time do Palmeiras. Mas eu vejo assim, ele vai começar a mostrar, começar a jogar. A gente não conhece bem como é que vem a Portuguesa, mas sabe que não dá para encarar. A Portuguesa está retomando a vida agora, né? Com esse aporte financeiro que foi feito, não dá para saber o que vai acontecer. Então é um começo de treinamento do Palmeiras. Eu vejo dessa forma essa competição. Lembrando que hoje a capacidade será reduzida, né? A capacidade máxima do estádio por conta de um show do cantor João. E já na quarta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino e o jogo foi repassado nas últimas horas do Palestra Itália para a Arena Barueri. Agora que